Gente, é uma alegria estarmos aqui, mas a gente já começa aqui assim, ó, nós vamos ter que pegar, como é que é? Turbinar as canelas, né? É assim que que a Juliane fala. Então, turbina as canelas aí comigo, porque eu vou ter que correr para conseguir passar tudo para vocês, né? Mas é um privilégio estar aqui ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade. Mas estamos debaixo de muita oração e nós queremos que o Senhor irá fluir. Amém? Queridas, Cristo é a origem, o centro e o propósito de toda a narrativa bíblica. Ele é a verdade que fundamenta toda a profecia. Então, a nossa história em Deus, ela tem a sua origem, quanto o seu destino, como fundamento, o próprio Cristo. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele não tinha necessidade de criar. Porque Ele era pleno em si mesmo, Ele era completo. Então, Deus não precisava de mais nada. A última motivação de Deus na criação foi provar o seu poder. Para quem Deus iria provar o seu poder? Ele não tinha essa necessidade. Então, aí, a história já poderia ter tido um ponto. Mas Deus decide criar. E a última coisa que Ele precisava, ou tinha necessidade, era de demonstrar o seu poder. Mas, a sua essência, presta bem atenção nisso, a essência de Deus o impedia de não compartilhar da sua natureza. Deus é amor. Deus é amor. Então, o início da história, ele se fundamenta no amor de Deus por nós, compartilhado na estrutura da sua criação. Ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e ele sopra sobre o homem o sopro de vida, o ruá de Deus. E tudo mais é criado para a glória do próprio Deus e para o nosso benefício. Então, Deus cria tudo muito detalhadamente pensado. Ele pensa nas estruturas, nas cores, na delicadeza, nos tamanhos, nas texturas, na imensidão ou na delicadeza das coisas, e tudo foi criado e motivado pelo amor. Amor em letra maiúscula. Mas a queda vem. E como um turbilhão, ela nos separa, ela nos arranca abruptamente, ela quebra a nossa conexão com o nosso Criador. E isso gerou em nós uma lacuna. Existe uma lacuna no nosso homem interior. E por isso, todos nós, sem exceção, temos uma necessidade absurda de sermos amados. Porque essa lacuna, ela é exatamente do tamanho do nosso Criador. Bom, talvez você seja uma pessoa que se julgue tão independente, tão autossuficiente, que a sua suficiência te torne plena como Criador? Mas se ainda não aconteceu, essa lacuna um dia eclodirá, se externando, por exemplo, numa doença física, ou numa doença psicossomática, se você não decidir se reconectar a Ele. Sabe por quê? Porque nada nunca vai poder mudar a sua originalidade em Deus. Eu e você fomos criadas pelo e para o amor. Esse é o fundamento no qual você tem a sua origem e o seu destino. Então, amadas, o Deus encarnado vem. O Logos eterno, Ele desce
a esse mundo e faz desse mundo a sua habitação temporária. E ali na cruz, ele divide a história em antes e depois de Cristo. E ele sela ali o maior pacto de amor de todos os tempos. É o amor sacrificial, derramado em forma de sangue, que triunfa sobre a morte. A cruz sela o meio da história num pacto eterno de redenção. Ela é o marco. E ali Deus estabelece um fundamento imutável em prol da minha e da sua vida. Está consumado. E o fim da história, ela se dará no maior evento profético e espiritual de todos os tempos, as bodas do Cordeiro com a sua igreja, a sua noiva, que o amou durante toda a sua vida, com todo o seu coração, força e entendimento. Então, o amor, que é o próprio Deus, ele rege toda a história. O amor, ele é o eixo central, através do qual todas as outras coisas se movimentam. Deus é amor. Atos 17, 28 diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Cristo é o verbo, a palavra que sustenta o universo. Ele é a substância que sustenta o nosso ser. Hebreus 1 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. João 1, 1 a 3 diz que no princípio era o verbo. E ali continua, mas nós vamos conceituar agora a palavra verbo, que no grego significa logos. Nós vamos falar só alguns conceitos, que não dá para falar todos, mas presta atenção. Logos significa a razão que conhece todas as coisas, que pensa os seres. É a linguagem que profere as coisas, dando sentido e significado a elas. É o sentido, o valor, a causa, o fundamento. Realidade permanente, concreta e fundamental. Logos é a substância. O que é absolutamente essencial para a vida, aquilo que sustenta, é a solidez, é a força, a robustez, o vigor. Olha o que a filosofia diz: é a realidade que se mantém permanente, firme, sobre os acidentes múltiplos e mutáveis, servindo-lhes de suporte e sustentáculo. Logos é a força que dá sentido e estrutura a realidade. Olha o que a linguística diz, amadas, não é a Bíblia que fala não, tá? A linguística diz assim: é a matéria sonora, é o som, o verbo, a palavra, que dá significado à vida. A Wikipédia diz: é a ideia principal, a essência. Esse é o nosso Deus. Esse é Cristo, o nosso firme fundamento. Ele é a própria essência e a personificação do amor. Cristo. O conceito da palavra amor foi muito banalizado, principalmente na nossa geração. O amor, longe de ser um sentimento poético, que nos faz suspirar. As meninas novinhas aí, né? Elas amam. Longe de ser um romance que me faz sonhar, que é isso que a mídia quer que você creia. Amor é a fundação, é a razão, o alicerce, é o sustentáculo, a base sólida e legítima. Amor é o parâmetro da religião que se desdobra para todas as outras áreas da vida. Ele é o eixo e o elo. O amor é a raiz e a finalidade, é a origem
e o propósito. A Bíblia coloca o amor, queridas, acima de todas as outras coisas. Lá em 1 Coríntios 13, ele é denominado o dom supremo, o caminho sobremodo excelente. Ele está acima do dom de profecia, acima da ciência, acima da fé, da esperança, acima das obras de caridade e até da própria morte sacrificial voluntária. Lá no versículo 1 começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então, amadas, pode ter sido abaixo de Cristo o maior mártir da história. Ele pode ter sido admirado e venerado por todos, mas se a motivação não foi o amor, não tem o seu valor. O amor é o que dá legitimidade a todas as outras virtudes. Versículos 4 a 6. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Essas duas palavras têm a mesma raiz. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. No dicionário, suportar significa ser a base ou o suporte, sustentar o peso, resistir, manter firme. Versículos 8 a 10, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque o que em parte conhecemos, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A eternidade do amor o coloca acima de todos os outros dons. Porque, como a própria palavra diz, eles desaparecerão um dia e eles são temporários. Tem o seu valor hoje? Claro, inegável. Mas eles são temporários. Mas o amor, que é mais forte do que a morte, ele perpetuará pelos séculos dos séculos. Então, se a minha vida e a sua está alicerçada no amor genuíno, a minha e a sua casa espiritual estará alinhada ao prumo dos céus. Ela está edificada sobre o que é permanente e eterno. Ela está edificada sobre um alicerce inabalável. O amor de Deus por nós é estabelecido numa aliança, num pacto. Gente, vocês não ficam me olhando com essas carinhas, senão que a gente fica mais nervosa aqui. O termo aliança, no hebraico, significa... O Geraldo tinha que estar aqui, né, para falar para mim aqui, porque eu não vou saber pronunciar corretamente, mas berit. Essa palavra, ela traz a ideia de um compromisso mútuo, uma obrigação legalmente vinculada, que é estipulada e esperada de ser cumprida por ambas as partes envolvidas. A aliança é de um lado só? Não. Ela é de um compromisso mútuo. É uma obrigação que precisa ser cumprida por ambas as partes. Então, por isso que o primeiro e grande mandamento é... Qual que é o primeiro e grande mandamento? Vamos acordar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Ontem nós ouvimos aqui sobre Maria de Betânia, não foi isso? E eu não sei se você percebeu lá no texto, mas o texto diz, Jesus dizendo para Simão claramente que aquela atitude de Maria, ela só foi possível porque ela tanto amou. Maria só se derramou aos pés de Jesus, ela só derramou aquele perfume tão caro, ela só se doou sem reservas, porque ela muito amou. A motivação do coração dela foi o amor. Então, amadas, o mandamento não diz: servirás ao Senhor teu Deus, ou trabalharás duro para conquistar a sua aprovação. O mandamento não diz para que a gente tenha que pagar penitência para receber as suas bênçãos. Mas o mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus. O nosso amor por Deus, como resposta ao seu amor, é o pré-requisito para a nossa segurança. O Salmo 91, entre tantos outros, é um dos textos bíblicos que talvez mais se encaixe no tema do nosso congresso. Aí, a partir do versículo 2 diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, Ele te livrará do laço do passarinheiro. São promessas contidas no Salmo 91. E da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da praga que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Diz que podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhum mal te sucederá, versículo 10, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Mas normalmente nós lemos esse salmo, e nós nos apegamos às promessas. Muitos têm esse salmo como um amuleto, né? Eu acho que é o salmo mais aberto nas casas. Abre a Bíblia, fica lá 1 ano, sei lá quantos anos, aberta ali em cima, sei lá de onde, a estante, sei lá de quê. E aí a folha já está até amarela, mas a pessoa nem sabe o que está dizendo ali, mas ela está lá, está servindo como um amuleto. Mas as promessas contidas nesse salmo, é lógico que elas são reais. E Deus, Ele, como um excelente cumpridor da aliança, Ele cumpre cada uma delas na nossa vida. Mas nós nos esquecemos que há uma condição. E qual é a condição? O salmo começa: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então, eu preciso habitar nele. Quem recebe a promessa? Aquele que mora, que permanece nele. O versículo 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E lá no versículo 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque a mim se apegou com amor. Na Revista Atualizada diz: porque tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Na linguagem de hoje: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então, o que nós concluímos, queridos?
Quando eu me relaciono com Deus em amor, eu construo um ambiente seguro, completamente blindado contra toda e qualquer circunstância externa. Nesse lugar, a nossa vida está alicerçada sobre um terreno sólido e inabalável. Olha só o que o Senhor me mostrou quando eu estava preparando essa palavra. Talvez você já tenha se atentado para esse detalhe nas Escrituras, mas eu nunca tinha atentado. Não nesse contexto. Lá em Cantares 1, 16, 17. Só um minutinho. Diz assim: como és formoso, amado meu. Como és amável. E continua assim, ó. As traves da nossa casa são de cedro, e as nossas varandas de cipreste. A madeira do cedro, ela era escolhida para ser utilizada nas grandes construções antigas, dos palácios, dos templos, das embarcações. Os cedros do Líbano são símbolo de grandiosidade, de beleza, de resistência, de longevidade e prosperidade. E essas características o tornam como símbolo de força, perseverança e durabilidade. O cedro, ele tem raízes muito profundas. E esse é um dos motivos da sua resistência. E o seu tipo de raiz, ele se alonga em profundidade. Gente, olha como é que Deus é perfeito. Porque possui um eixo principal que sustenta a árvore e possibilita sua firmeza e fixação ao solo. As traves da nossa casa são de cedro. O cipreste é um símbolo de beleza e suntuosidade, e a sua madeira de extrema durabilidade. E isso nos remota ao que é eterno. As traves da nossa casa são de cedro, e as nossas varandas de cipreste. Como és formoso, amado meu. Como és amável. Oséias 14, Deus falando para o povo de Israel, versículo 5, ele diz assim: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Aí lá no versículo 8, a parte B, Deus falando a respeito de si mesmo, ele diz: eu te ouvirei e cuidarei de ti. Olha o que ele fala dele mesmo: sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Amadas, isso é ou não é muito revelador? Quando eu me relaciono com Ele em amor, eu construo esse lugar de segurança sobre uma base sólida e sobre um fundamento inabalável. E eu sou guiada pelo Espírito, eu não sou guiada pelos meus sentimentos, porque o amor, ele não é um sentimento, apesar de, claro, ele inclui sim muitas sensações. Mas ele não é um sentimento. O amor, ele é um estado, uma condição, uma decisão de me voltar e de dar a ele uma resposta. É nessa dimensão que eu lanço a âncora da minha vida e da minha alma. E eu me livro da vulnerabilidade de qualquer circunstância externa. É só o amor que nos coloca num lugar tão alto, tão alto, tão alto, que o mal não pode nos tocar.
Nesse lugar aonde a nossa visão se alinha à perspectiva celestial e tudo o mais se torna em nada diante dos nossos olhos. O amor nos coloca nesse lugar. E é o mesmo amor que desce até os lugares mais profundos para nos encontrar. O que diz lá no Salmo 139? Mesmo que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, até ali Ele me encontrará. E eu te falo, eu já estive nesse lugar, viu? A minha cama já esteve num profundo abismo. Mas dali Ele me tirou. Então o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. E o mandamento continua: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus e ao meu próximo, eu estou apta a cumprir toda a lei. A Bíblia diz que o cumprimento da lei, amados, é o amor. Eu posso cumprir todas as disciplinas espirituais, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. A obediência, ela não é, que não é o resultado do amor, ela é só mera religiosidade. Lá no texto de João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência aos mandamentos, ela é um resultado do nosso amor por Ele. No versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, os mandamentos bíblicos não requerem de nós ritos mecânicos. São princípios divinos que nos conduzem a realidades espirituais do reino. Eu preciso de uma experiência real com o amor. Com letra maiúscula. Nós vivemos numa era afundada num sistema que insiste em produzir em nós uma mentalidade superficial. A superficialidade hoje é um dos maiores sintomas dessa geração. Então, nós somos bombardeadas por tantas informações, nossas mentes adquiriram quilômetros de distância, mas centímetros de profundidade. Nós estamos tão ocupados em fazer, em produzir, em correr contra o tempo, que nós perdemos a capacidade da sensibilidade e reflexão. É um sistema que dita para nós a regra do jogo. A regra é: vencedor é aquele que aparenta ser, mas que genuinamente não é. Mas o que importa, né? Todo mundo está jogando. Invadiram a nossa história. Colocaram um parêntese na nossa história e nos tornamos vulneráveis nesse lugar. Nós fomos nocauteadas por uma mentalidade fútil e vazia que busca em todo tempo a aprovação do outro, não é assim? Nós somos hoje completamente dependentes das curtidas e dos comentários. Pautar a nossa vida na aprovação dos homens é estar vulneráveis nesse lugar. É estar vulneráveis à sua total capacidade de inconstância. Porque nós nos esquecemos que o mesmo povo que gritou Hosana ao rei, foi o mesmo que gritou crucificam. Então, hoje, eles podem te venerar, mas amanhã, eles podem querer te matar. Aonde você tem pautado a sua vida? Mas fato é, queridos, que nós perdemos a noção de propósito e destino. Nós perdemos a noção do verdadeiro significado da nossa vida. E nós precisamos voltar para aquele que
Não é homem para que minta. Diria ele, não faria? Falaria e não o confirmaria? Ele é o mesmo ontem, hoje será, eternamente. Aquele cuja palavra jamais passará. Aquele cujo conselho é firme, permanece para sempre. Isso não são frases, isso são textos bíblicos. Lá no texto de Efésios 3, o apóstolo Paulo nos traz o esclarecimento do verdadeiro sentido da vida. E ele nos mostra em que nós precisamos solidificar a nossa vida. Ele mostra o alicerce, onde devemos fundamentar e firmar a nossa identidade, a nossa existência. Versículos 17 a 19 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto, ele nos leva a mergulhar nas 4 dimensões do amor, ou nas 4 extremidades da cruz. A largura abrange a todos indistintamente. Quer rico, quer pobre, quer bonito, quer feio, seja o príncipe ou seja o indigente. Então, tanto na sua morte, porque Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Quanto à sua vida, em sua trajetória na terra, Ele amou, Ele abraçou, Ele acolheu a todos que vieram até Ele. Desde o jovem rico até os 10 leprosos, foram aceitos por Ele. E o texto de Tiago 2 nos faz um alerta. Se chegar no lugar onde estamos, um rico, e nós o tratarmos muito bem, mas se chegar um mendigo, e nós fizermos distinção entre eles, nós estamos fazendo acepção de pessoas? E lá no versículo 8 de Tiago 2, conceitua o amor ao próximo como a lei régia. Sabe o que significa lei régia? É a lei promulgada pela... Você pode ler lá no Tiago 2,8 que você vai ver, está escrito lá, lei régia. É a lei promulgada pela suprema autoridade de um país. E ela carrega a autoridade do trono, sendo obrigatória para todos os seus súditos. Então, amar ao próximo não é uma opção. Amar ao próximo é um imperativo. E nós precisamos ser como Ele. Quem ama reflete a natureza de Deus. E o contrário também é verdadeiro. O versículo de 1 João 4,8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o amor é a marca, é o selo sobre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Lucas 6,35 diz, não posso ler o versículo todo porque eu não tenho tempo, mas começa, amai, termina, e sereis filhos do Altíssimo. Não tem como ser uma filha de Deus se eu não compartilho do seu amor. E a unidade que é gerada pelo amor é a única resposta que nós podemos dar ao mundo. O mundo não precisa de mais sermões, queridos. Hoje, num clique, eles vão encontrar N sermões, N mensagens de todos os tipos e gostos. O mundo não precisa de mais sermões.
Mas a oração sacerdotal de Jesus foi que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. Talvez na sua casa, hoje, você precise amar mais e falar menos. Para que os seus, que ainda não se converteram, sejam alcançados. Então, Paulo fala da largura e fala do comprimento. O comprimento, ele abrange todos os tempos e eras. Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos adotou como filhos. É o amor que transcende o nosso tempo e espaço. A altura. Tenta calcular aí. Quem tem calculadora? A altura do amor, se você pode calcular, é a distância exata entre o céu e a terra. E a profundidade do amor é o divino descendo até a mais baixa posição, somente por nos amar. Só para nos ter de volta. E ele não somente enfrentou a cruz, mas ele desafiou e despojou o inferno. Apocalipse 1:18 diz: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele desceu nas profundezas por nós. Então é nesse lugar onde eu busco conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que a minha e a sua vida precisa estar alicerçada. Se não tiver amor, nada serei. Se tirar esse alicerce, todo o resto se desmoronará. Sem um relacionamento de amor com Deus, a minha e a sua casa está destinada a ruir. Eu posso ser a melhor profissional na minha área de atuação, se eu não tiver amor? Eu posso ter uma voz que arrebata corações, se não tiver amor, será como um som de um bronze que soa, ou como um sino que retine. Um som oco e vazio. Eu posso ter um vocabulário impecável, eu posso ser o mais inteligente da turma, tem aqui alguém assim? As mais novinhas? Ou já foram mais inteligentes da turma? Os caixionas? Posso ser o mais inteligente, posso ser considerada a mais bela entre as mulheres? Ou posso morar na casa dos sonhos e ter tudo de melhor que a vida terrena possa me proporcionar. Se não tiver amor, de nada me valerá. E essa lista não tem fim. E o Espírito Santo está testificando agora aí no seu coração o próximo item dessa lista. Aonde você se encaixa? E falando em casa dos sonhos, eu vou contar assim, extremamente resumido, o meu testemunho, mas bem ao contrário do que você está imaginando, eu nunca tive a casa dos sonhos não, tá? Mas eu morava numa casa muito simples, onde o meu querido e saudoso sogro cedeu para a gente morar na época. E lá era um lugar muito simples mesmo, mas era uma casa muito antiga. Então ela tinha muitos problemas de estrutura. Lá tinha muitas rachaduras nas paredes, rachaduras assim, ó. Lá tinha infiltrações para todos os lados, muito mofo, muitas goteiras. Quando chovia, a gente tinha que colocar os baldes para casa fora para parar as goteiras e a gente ia puxando com o rodo. Era assim. E aí, assim,
sempre meu sogro estava lá, né, tadinho? Pegava as ferramentas dele e vinha para poder arrumar uma coisa ou outra. Mas foi naquele lugar que eu fui encontrada por esse amor. Foi naquele lugar que Deus veio. Eu tinha uma raiz muito profunda de rejeição. Eu não conheço meu pai. Meu pai, quando ele ficou sabendo que minha mãe estava grávida de mim, ele sumiu. Então, nem minha mãe nunca mais o viu. E eu nunca conheci, eu não sei nem o nome, gente. Então, era uma raiz muito profunda de rejeição pela ausência de um pai. Então, assim, quando eu casei, inconscientemente, eu não casei para ter um marido, eu casei para ter um pai. Era uma necessidade tão profunda de ser amada e que exigia algo dele que ele nunca poderia suprir. Jamais ele poderia suprir. Mas eu cobrava, né? Então foi um tempo muito difícil para o meu emocional. Mas então ali, eu casada, com minha filhinha já, vocês viram minha filhinha, né? Hoje maior do que eu. Mas assim, eram tantas as responsabilidades que exigiam muito mais do que o meu emocional era capaz de suportar. Mas ali, o meu marido me deu um livro que se chama A Jornada de uma Mulher ao Coração de Deus. Gente, eu nunca mais achei esse livro para comprar. Eu dei de presente. Eu nunca mais achei para comprar, se alguém souber, mas né, tem muitos parecidos com esse título aí, mas é esse aqui, ó, A Jornada de uma Mulher ao Coração de Deus. E a frase-chave que marcou a minha vida naquele livro foi: o meu amor é suficiente para você. Então, eu buscava o amor em tantas pessoas, em tantas situações. Mas Deus me mostrou que o amor dele, somente o amor dele, era suficiente para mim. Então, ele veio na lacuna da minha alma, que já tinha virado uma cratera, e que estava muito pior do que as rachaduras das paredes da minha casa, vocês podem ter certeza. Mas ele veio e me encontrou. Ele pode te encontrar aonde você está. Seja em que lugar você estiver, seja em que situação você se encontrar hoje, ele vai te alcançar. Então ele veio na base, no solo do meu coração, e ali ele começou a obra, ele lançou o fundamento e iniciou o processo de construção. E que você pode ter certeza, eu estou nele até hoje. Vieram e ainda vêm muitas tempestades para tentar derrubar, claro. Muitas vezes a minha casa quase se desmoronou, com certeza. Mas o fundamento está lá. Firme. Firme. Blindado, protegido por uma verdade que me foi definitivamente revelada e que ninguém nunca vai conseguir tirá-la de mim. Ele me ama. E é isso que me sustenta. Esse é o lugar mais seguro que eu e você podemos estar. E esse relacionamento de amor, ele é compartilhado no secreto. O secreto é o ambiente para compartilhar segredos. No silêncio do seu quarto é o lugar propício para a revelação. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E me revelarei a ele.
O amor, ele é eterno, por isso nós vamos levar uma eternidade para conhecê-lo. E é para essa dimensão que nós estamos caminhando. Mas hoje, nós somos chamadas a viver o que vem através e depois da cruz. Eu já estou acabando. O texto de Cantares 8,6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte do que a morte. Então, nós somos chamadas hoje para sermos ensinadas pelo Espírito, aquele que conhece bem como a eternidade se move. Nós somos a noiva do Cordeiro, a prometida, que sela o pacto nupcial entre o céu e a terra. Nós, como igreja, recebemos o seu DNA para vivermos o padrão mais elevado de compromisso com Ele. Leva-me à sala do banquete. A sua bandeira sobre mim é o amor. Aleluia. Você pode se colocar em pé no seu lugar?